Tá, vamos para o Fernando, então. O Fernando vai falar, então, sobre a questão do rompimento do cordão de prata e me parece também que ele vai falar alguma coisa relacionada aí com o corpo energético, né, Fernando? Me parece que é por aí. Mas, enfim, o mito que ele vai abordar está ligado ao rompimento do cordão de prata. Passo a palavra, então, aí para o Fernando. Bom, primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta, meus caros amigos. Um abraço para o André, que está acompanhando meu amigo aí de um bom tempo. Um prazer estar revendo você aqui na live também. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cordão de prata. Eu vou embalar aqui um pouco com o que o Daniel falou, com o que o Júlio comentou também. Grande início aí dos dois, um debate muito bacana, importante para a gente, sem dúvida nenhuma, e tem muita relação com o que eu quero trazer aqui na discussão para a gente, tá? Então, assim, antes de falar, é mito, é verdade, o cordão ele se rompe, ele pode se esticar, não pode? O que eu quero trazer aqui não é uma afirmação se isso é um mito, se isso é verdade e não é verdade. É claro que eu vou trazer a minha opinião aqui, mas eu quero trazer dados, eu quero trazer informações que vão fazer com que você mesmo possa pensar, raciocinar, interpretar da sua forma como é que você vai abordar esse tema. Porque o que acontece? Aqui a gente está lendo livros, nós estamos escutando pessoas, estamos acompanhando sites, projetores, mas durante a projeção astral é importante que você tenha a sua postura, as suas crenças, as suas ideias daquilo que você pretende ou não pretende fazer, porque o medo, sim, o medo ele atrapalha muito na projeção astral. Se é uma das coisas que nós precisamos trabalhar, é em cima da questão aí das emoções mais exacerbadas, emoções mais desequilibradas, tá? Então, o que eu quero trazer aqui? É um pouco de teoria, com algumas questões práticas, para a gente entender o que é primeiro esse cordão de prata, tá? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui um conhecimento um pouco também da medicina chinesa. Eu não vou me alongar, mas eu trabalho também com acupuntura, com a fitoterapia. Então, a gente estuda bastante os corpos energéticos, os circuitos, os meridianos energéticos. E o que eu quero resumir para vocês é que, assim, isso que nós chamamos de cordão de prata, ele inicia a formação dele no momento da concepção. É no momento da concepção ali no útero da mãe que a gente começa ali na primeira divisão celular, ou o que nós chamamos de duplo etérico, que é o energossoma em outras linguagens, o corpo vital, tá? Ele é uma cópia energética de todo esse nosso corpo físico. E conforme as nossas células vão se desenvolvendo no útero materno, ele também vai se desenvolvendo junto, ele vai criando uma cópia energética praticamente. E é este duplo etérico que é a cola do nosso corpo espiritual. Então a gente tem o corpo físico, a gente tem uma matéria aqui que permeia entre o corpo físico e o perispírito, o corpo astral, tá? E ele vai fazer essa junção. Então, essa junção, ela é feita célula por célula, órgão por órgão. Tem todo um circuito energético ali que este duplo etérico, ele vai organizar todas as emoções, todas as energias que vêm do corpo astral nos órgãos físicos. Por isso que se a gente está com medo, a gente sente uma sensação no estômago. Se a gente sente uma leveza, um amor, um sentimento, bate forte aqui. A gente está prestando atenção aqui, a gente está usando muito a cabeça, usando muito a questão da visão. Então, isso desenvolve muito o chakra frontal, o centro energético aqui que está na nossa cabeça, que é onde esse duplo etérico ele vai localizar estas questões energéticas no nosso corpo físico, tá bom? O que acontece? Quando a gente começa a fazer o relaxamento para sair para a projeção astral, o nosso metabolismo físico, ele vai caindo, ele vai relaxando. Essa questão do duplo etérico agora, que na vigília, durante o dia a dia aqui, ele está mais
voltado para as nossas condições físicas, agora ele começa a expandir, ele começa a ter uma abertura. Essa abertura possibilita o quê? Que o nosso corpo espiritual, ele agora começa a se soltar, ele passa a planar em cima do nosso corpo físico ali, solto, e ele começa a fazer uma circulação de energia. Então, este cordão astral, ele não é um cordão, pessoal, ele é um fluxo magnético. Você pode entender como uma força magnética, uma energia que permeia os dois corpos. Ele vai estar sempre envolvendo o corpo físico e vai estar sempre envolvendo o corpo astral. Ele só vai deixar de envolver os dois corpos no momento do desencarne, quando a nossa força vital do corpo físico chegar ao final. É este o momento em que acontece o desencarne, que acontece a quebra ali, o desenlace, a soltura total disso que nós chamamos de cordão de prata. Cordão de prata por quê? Porque se você observar, muitas pessoas, eu já consegui ver essa energia, tá? Então, é comum as pessoas escreverem como um cordão, porque ele sai da nuca aqui, visualmente, e ele chega, muitas vezes, no chakra frontal, ali do corpo deitado na cama, do corpo físico. Mas isso é a parte que você está enxergando, porque é onde está a maior concentração dessa energia que ela se acumulou nessa região. Muito provavelmente, isso é uma teoria minha, tá? Porque quando você está lúcido fora do corpo, você está utilizando muito a sua questão mental, a sua questão visual. A gente utiliza muito isso daqui. Então, é normal que essa energia se concentre em toda a para-cabeça, a cabeça do corpo astral, tá bom? Então, o que acontece? Todas as células do corpo físico permanecem conectadas no nosso corpo astral, e conforme a gente vai sutilizando esse nosso corpo astral, o que é esse sutilizar o corpo astral? A gente está deixando mais desta energia densa do duplo etérico envolto no corpo físico e deixando o corpo astral com menos energia densa. Então a gente consegue voar, a gente consegue ir para lugares astrais mais elevados, com a densidade mais menor, você tem mais liberdade de movimento, você tem mais clareza nesse caso, tá bom? O que acontece? Se você vai descer para as condições aí mais densas do astral, o que acontece? Esta energia do duplo etérico, ela vai envolver mais o teu corpo espiritual agora, o teu corpo astral. Então, vai puxar bastante dessa energia vital, do seu corpo vital, que está ali, que é do duplo etérico, ele vai permear bastante o teu corpo extrafísico, e aí, automaticamente, você começa a se manifestar em zonas, em densidades do plano astral que nós chamamos de inferior. Por quê? Porque é ali onde estão os espíritos que querem, que precisam dessa energia mais densa para continuar tendo as sensações, os apegos, como o Daniel comentou ali, quando ele despertou, então ele tinha muito dessa energia aderida no corpo dele, e o que eles fazem? Eles vão embutindo medo, que é exatamente o medo por gerar adrenalina, puxa muito dessa energia para o teu corpo astral, densifica o teu corpo astral, e a intenção é quê? É retirar essa energia. À medida em que essa energia ou vai sendo drenada pelo vampirismo, ou você vai trabalhando essa energia, você pode fazer, por exemplo, um passe energético ali. Você vai mudando a sua condição de sentimentos ali na hora, emana para o ambiente, você vai estar doando essa energia para o ambiente. Isso é muito feito em viagens extrafísicas de assistência, onde as pessoas que estão nesses lugares, eles precisam dessa energia para se recuperarem. Tem essa questão, sim, que nem o Daniel comentou, de você estar provisoriamente ali preso, tá? Mas o que eu quero trazer dessa questão de estar preso? O Daniel comentou, e foi muito bem comentado, a questão da parte natural de retorno para o corpo.
Pessoal, se você não está conseguindo voltar para o corpo, uma das razões aqui é porque o teu metabolismo físico, ele não retornou. Então, não importa se você está numa zona de alta elevação, uma densidade mais elevada, se você está numa zona mais baixa ali, ou se de repente você está simplesmente flutuando acima do teu corpo. Se o teu corpo físico ele permanece durante aquele tempo ainda em repouso, se esse duplo etérico ele não começa a se adensar, ele não chama o teu corpo astral de volta, você não vai conseguir entrar no corpo. Então, tem algumas questões, assim, às vezes, que a gente trabalha, de indução mental, você puxa a parte energética muito, isso faz com que algumas questões, de repente, ali no teu corpo físico, liguem esse start. Às vezes, questões ali, temperatura, barulho, ou mesmo o teu metabolismo está voltando normalmente, automaticamente, você vai perdendo a consciência e ele vai voltar. Ele puxa o teu corpo astral de volta. Então, na questão do rompimento agora, só para fechar esse conceito, que eu queria deixar muito claro o que é esse cordão de prata, porque ele não é algo que alguém vai lá e corta. Ele é um circuito muito complexo de conexões entre o teu corpo espiritual e o teu corpo físico. E para que uma entidade consiga trabalhar esses circuitos no sentido de desconectar, ele teria que fazer um processo obsessivo de muito e muito e muito tempo, trabalhando, induzindo as questões emocionais, questões mentais e todas, para enfraquecer essa conexão. Eu vou só agora estender um pouquinho, tá, Guilherme? Agora, existem sim considerações que vocês podem ler, vão encontrar em outros projetores também muito experientes. Por exemplo, falou, poxa, Fernando, legal, então eu tenho uma certa segurança. O meu corpo físico, ele tem um mecanismo natural, que é este duplo etérico, que ele vai sempre trazer o meu corpo astral de volta. Mas e se eu sair do corpo, voando numa exoprojeção, eu vou em direção ao Sol, eu vou em direção a um buraco negro, como nós já temos relatos de projetores muito experientes aí, que relatam até as experiências em regiões muito longes no espaço. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, à medida em que você sutiliza o teu corpo astral e você começa a ter percepções maiores, automaticamente o teu bom senso extrafísico, as suas condições de conexão com consciências mais elevadas, ele vem junto, não é algo separado. Então, quem tem experiência na projeção astral, percebe, eu já tive casos, por exemplo, de estar sobrevoando a minha cidade, eu percebi que tinha uma fuligem extrafísica em uma determinada região. Automaticamente eu ia passar por ela, mas automaticamente já veio um sinal que falou, opa, não é legal para mim passar. Não que isso fosse prejudicar no sentido de cortar o meu cordão de prata, mas talvez eu perdesse ali a experiência por entrar em contato com uma vibração um pouco mais distorcida, talvez pudesse ter algumas repercussões energéticas, emocionais no meu corpo quando eu acordasse, mas o fato de estar lúcido permite que eu faça as minhas escolhas. Então, é claro, eu não posso dizer para vocês que se eu me aproximar hoje de um buraco negro, garantir você que não, nada vai acontecer. O que eu busco, sim, é trazer a reflexão para todos os que buscam. Por isso que é importante a gente estudar. Estudar o que é um corpo astral, o que é um duplo etérico, o que realmente é essa energia que traz. Eu estou saindo do corpo, as primeiras experiências, geralmente a gente está ali no quarto, a gente não faz muitas coisas. E aí a gente fala, poxa, eu realmente senti um puxão, voltei. Por que eu voltei? O que está acontecendo aqui? Como é que eu trabalho as minhas emoções no plano extrafísico? E só concluindo agora para os meus amigos, questão de ataques extrafísicos. Uma coisa que eu aprendi durante muito tempo nas minhas experiências é que os ataques eles não ocorrem fora do corpo. Você não sai do corpo para ser atacado. Quem está sendo atacado, ele já está sendo atacado na vigília. O ataque ele continua.
percebe? Não é que você sai e vai para algum lugar. Normalmente isso já está acontecendo, a gente às vezes não se dá conta. Por não enxergar, por não dar uma percepção às energias, a gente não liga muito para isso e vai levando a vida e não trabalha o que tem que ser trabalhado. Então, às vezes, você ter uma experiência lúcida é proporcionada, às vezes até em alguns casos, você fala, nossa, mas a experiência foi tão ruim, mas foi ruim que é para acordar. Porque não é ruim porque você estava lá, é ruim porque a gente já estava ruim aqui. Então, o mentor, os amparadores, eles estão aí, eles vão proteger, a gente não está sozinho aqui. E se algo está acontecendo, é porque ainda está dentro da nossa condição de trabalhar com aquilo. Porque se algo realmente foi prejudicar o teu programa reencarnatório, as suas questões aqui, existem sim espíritos, consciências poderosíssimas, com uma elevação muito grande, que estão acompanhando todo o processo, estão juntos, são amigos e não vão abandonar uma pessoa numa experiência simplesmente. Quantos relatos não tem que a pessoa começa ali a se perder, começa a querer fazer turismo astral, o mentor vai lá só, apaga a consciência, volta para o corpo. Não é isso aqui agora. Então, às vezes, se a gente acorda numa condição muito específica, muitas vezes alguma coisa a gente tem que aprender ali. Guilherme, eu vou encerrar por aqui, acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, talvez, mas eu já embalei aqui os meus comentários do Daniel e talvez até do Renato. E agora eu deixo vocês seguirem, tá bom? Beleza. Deixa eu puxar aqui a tela. Vamos ver aí. Acho que foi. Beleza. Bom, a explanação do Fernando, como sempre, né, é bem consistente, muito boa, né? Pelo que ficou explícito, então, ali, o cordão de prata, ele não se rompe, como dizem por aí alguns ex-satanistas famosos da internet, não é mesmo? Perfeito, Guilherme. Minha conclusão que eu acabei falando que ia dar, não, o cordão ele não se rompe por causa da viagem astral, essa é a minha opinião. Por mais que as experiências sejam diferentes entre algumas pessoas e outras, alguns estão no processo ainda aprendendo, lidando com algumas questões do astral, outras já estão tendo outras experiências, mas tudo aquilo que está relacionado realmente ao rompimento do cordão, ele tem aspectos que, se você for a fundo, eles estão muito relacionados aí com a rotina, com a vida, e não é simplesmente pelo fato da pessoa estar saindo do corpo ali. A gente teria que investigar já o corpo físico dessa pessoa, como está a força vital dela, se já está chegando, questões emocionais e várias outras questões. Então, eu não coloco o desencarne em si e um risco de rompimento na saída do corpo. E é claro que aí eu estou excluindo viagens e questões de livre-arbítrio, onde a pessoa se coloca em situações que praticamente ela desconhece. Então, isso a gente não tem como trazer uma afirmação aqui para as pessoas. Mas, no geral, o que a gente acompanha nos livros e nas experiências que nós temos, eu nunca vi nada que seja que indique esse perigo aí de alguém ir lá e cortar essa energia por vontade própria, que não fosse outro meio, tá bom?